Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaços onde você vai encontrar várias dicas, várias orientações, resultados das minhas experimentações, de práticas, de ideias, de pensamentos que me levaram e me levam cotidianamente para a superação de velhos condicionamentos, de feridas que ainda de vez em quando os gatilhos do cotidiano disparam minhas dores, e aí eu aprendi e vou aprendendo a manejar para não sucumbir a esses gatilhos, porque será natural sempre, né? Eu falando isso com a minha psicóloga, e ela dizendo, é natural que onde há cicatrizes, mas as cicatrizes tudo bem, onde há feridas, o que acontece no nosso cotidiano que lembra aquele lugar onde foi criada a ferida, essa ferida volte a doer. E aí, se você estiver atenta, se você estiver observando você mesmo, você vai ter condições de manejar essas dores para não entrar na ferida. E, pelo contrário, colocar um pouquinho mais de remédios para ir curando ela, para que essa ferida vá curando de dentro para fora. As feridas que nós carregamos, que foram criadas desde a nossa gestação, né? Dentro da barriga da nossa mãe e durante a nossa primeira infância, elas não vão curar de repente por um passe de mágicas. Às vezes a gente quer um milagre, né? A gente quer ir para uma terapia nova, para uma pessoa famosa que está conhecida pelo seu trabalho terapêutico e acha que aquela pessoa ou aquele método de repente vai resolver todos os nossos problemas. E não é simples assim. As feridas que nós carregamos, elas vão precisar ser visitadas e revisitadas. E toda vez que a gente for lá, a gente bota um pouquinho mais de afeto, de respeito, de honra, de carinho, de compreensão, que fecha um pouquinho mais aquele lugar. E quando a gente volta da próxima vez, porque nós vamos voltar, e a gente pode inclusive aprender a voltar de maneira independente. Não esperar que a vida traga. Eu já faço isso há vários anos na minha vida, com a utilização de recursos terapêuticos que me ajudam a visitar esses lugares de uma maneira segura, para chegar lá, colocar o que eu posso hoje, o que eu tenho, a energia que eu tenho hoje, o afeto que eu tenho hoje, a compreensão que eu tenho hoje, colocar lá, e aí eu saro um pouquinho daquela ferida e volto, e deixo lá, né? Vou viver a vida. Em outro momento, eu vou lá nesse lugar e novamente eu coloco mais um pouquinho de carinho, de afeto, de atenção, de respeito, de esclarecimento, porque na medida que a gente vai ampliando a nossa percepção sobre a vida, a gente vai tendo mais recursos. Por isso eu estou aqui com vocês todos os dias, para partilhar os recursos que eu venho acessando há vários anos e sempre aberta. Eu sempre estou acessando vários recursos. Vai chegar o momento que eu vou mostrar a vocês o uso desses recursos na prática, com o cliente, comigo mesma, para que vocês possam ter a dimensão do poder, da força e da segurança que esses recursos oferecem. Porque acessar esses conteúdos de uma maneira segura é completamente diferente de você acessar em um momento da vida qualquer, que você não está preparada. Então acontece a perda de alguém, um projeto que dá para trás, ou seja, uma doença que surge. Tudo isso são os convites da vida, como eu falei lá na série Aprendendo a Crescer com as Crises. Então a vida está nos fazendo convite e irá fazer cada vez mais convites à medida que ela perceber que a gente está pronta para crescer. Mas eu posso assumir o lugar de crescer de maneira independente, voluntária.
Através do quê? Da aprendizagem de recursos que eu posso utilizar para visitar esses lugares desconhecidos, que eu já expliquei aqui a vocês, né? Como é que o inconsciente, o que é que o inconsciente guarda, como o inconsciente acaba nos conduzindo vida fora, muitas vezes determinando mesmo as nossas escolhas, sem que a gente tenha nem espaço de avaliar. Quando a gente percebe, já mergulhou ali, já disse o que não devia ter dito, já está se sentindo de uma maneira desmotivada, triste, sem espaço para escolha. E aí, à medida que você aprende a usar esses recursos, à medida que você escolhe fazer os seus mergulhos, quando você se sente pronta, você tem menos surpresas. Você vai viver, aprendendo a viver de uma maneira mais segura, porque você está oferecendo a você a segurança necessária para caminhar na sua vida. E aqui, nessa semana, nós estamos falando justamente de como a gente pode desarmar as armadilhas que estão em nosso inconsciente. E quando eu falo em armadilhas, se você não viu os primeiros vídeos, veja, né? Eu falo dessas feridas abertas que surgiram lá, foram criadas lá na nossa primeira infância, ou durante a gestação, né, da nossa mãe, ou que nossa mãe nos gestou, ou em experiências antes dessa existência, não importa. São lugares que ainda não cicatrizaram, que ainda estão vulneráveis, que a gente ainda não superou. Então, são dores presentes. Não é simplesmente um passado. É um passado, mas também é presente. Porque quando surge uma situação que é semelhante ao passado, ela traz de volta com uma intensidade muito grande todas as dores que a gente viveu lá. E aí a gente fica sem entender, meu Deus, nem aconteceu uma coisa tão grave assim para eu ficar tão abatida. Mas é porque não foi só o acontecimento de hoje, foi o de hoje somado com o de ontem, com o de ontem, com a dor que surgiu na primeira vez que essa situação aconteceu. Então a gente precisa ter coragem de assumir esse lugar e ir sarando essas feridas. E essa série de como desarmar os gatilhos é justamente isso. Eu estou colocando luz nesse lugar sombrio que assusta todos nós, né? Porque os lugares de sombra, os lugares onde a gente guardou o medo, onde a gente guardou lembranças que ainda não eram que a gente ainda não era capaz de aceitar em nosso coração, que a gente ainda hoje, inclusive, está brigando, né? A gente não aceita. A gente pode e deve aceitar para poder se libertar desses lugares. Só é possível a liberdade quando a gente é capaz de visitar esses lugares e limpar, higienizar essas dores. E colocando o remédio necessário para que elas aos poucos vão fechando, as feridas vão fechando e essas feridas se transformem em cicatrizes, que nos lembrem apenas o que foi vivido e que nos ajude como um registro de experiência a não passar pela mesma coisa, a perceber, farejar, né? Antever quando uma situação vai chegando e aí a gente já se precaver para não viver a mesma dor da mesma maneira. E hoje, né, eu quero falar dos acordos que são necessários para a gente fazer esse processo de cicatrização. Né? Nós não vamos poder chegar nesse lugar e sarar de uma vez por todas, em uma única visita, sarar uma ferida que foi, vamos dizer, deixada aí por anos, por décadas às vezes. E até algumas feridas por várias vidas que você não teve coragem, nenhuma delas, de olhar. Né? Mas vamos falar agora só dessa existência. Então, às vezes uma dor que está em você começou logo após a sua concepção. No momento em que seu pai e sua mãe não ficaram juntos. E que sua mãe se sentiu abandonada e passou, né? Inevitavelmente ela passou esse sentimento de abandono para o bebê.
se éramos nós que estávamos ali. E nós também nos sentimos abandonados ou abandonadas junto com a nossa mãe. Eita, essa ferida do abandono, então, começou lá, ainda dentro da barriga da nossa mãe. E até hoje pode estar aí nos acompanhando. Uma situação aparece e ela volta com força total. A gente mergulha, às vezes, numa sensação de pânico, de dor, de medo, que a gente não sabe de onde está vindo, mas é porque está vindo de lá. Então, o acordo, né? Os acordos é o seguinte: você vai voltar a sentir, né? Toda vez que uma situação parecida, em que você esteja dentro de um relacionamento, seja afetivo, sexual, seja apenas uma amizade, seja dentro do trabalho, e você percebe que vai ser necessário um rompimento, ou um afastamento, ou não tem condições de se fazer um acordo. Então, diante do desacordo, é preciso que haja uma atitude de cuidado mútuo. Você pode entrar nesse lugar de abandono, porque você tem esse registro muito profundo. O acordo qual é? Não querer deixar de sentir isso imediatamente. É você acordar com você mesmo que primeiro você só vai poder olhar. Que olhar o que você já está sentindo ali e por que você está sentindo, e aí eu vou repetir bem isso. Olha, quando a gente já é capaz de perceber o que a gente está sentindo e aos poucos e compreendendo por que nós estamos sentindo, ou seja, eu já consigo, a mosca entrou na minha boca. Veja, eu já estou olhando, já consigo perceber, já criei um certo distanciamento para olhar e já consigo entender por que eu estou sentindo. Isso aí já é muita coisa. Isso aí já é um passo extraordinário que você precisa reconhecer que foi capaz de dar. E esse passo é o primeiro passo, são os primeiros passos para você ir aos poucos colocando um remedinho que eu falei agora há pouco. Então tenha paciência. O acordo que eu estou falando hoje, para desarmar as armadilhas do inconsciente, é que nós precisamos ter paciência conosco. Nós iremos nos sentir novamente abandonados quando uma situação nos tirar do lugar de segurança. Isso vai ser natural porque nós temos esse lugar de registro, né? Esse conteúdo aí, aqui não está completamente ainda curado. Então, nós vamos olhar, nós vamos revisitar, vamos colocar um pouquinho de dor, vamos acolher, vamos buscar nos nutrir afetivamente com uma amiga, se for necessário um terapeuta, uma terapia. E vamos para frente, né? Vamos para frente, buscando devagarinho acessar novamente, né? Botar um pouquinho mais de luz, um pouquinho de amor, um pouquinho de afeto, um pouquinho de acolhimento e compreensão. E aos poucos vamos saindo e vamos transformando esse lugar de ferida em cicatriz. Então, os acordos que a gente faz com a gente mesmo implica em prazos. Eu vou deixar isso aqui por um mês, eu não vou querer resolver isso aqui nesse mês, eu vou me acolher nesse mês, me nutrir, para poder falar com aquela pessoa só no mês que vem. Ou para poder pensar mais profundamente só no mês que vem. Mas eu estabeleço o prazo e eu cumpro. Quando eu me sentir mais nutrida, eu vou e falo, eu vou e dou um passo, eu explico à pessoa que eu não posso estar junto dela, porque o comportamento dela na vida muitas vezes aciona os meus gatilhos. E aí você vai estabelecendo todo um comportamento, toda uma atitude coerente com as suas necessidades, coerente com as suas possibilidades. E você vai informando as outras pessoas, e você vai se informando e se acalmando. Então, os acordos que são necessários para a gente desarmar as armadilhas do inconsciente, eles nos ajudam nesse processo de crescimento. Para a gente entender que tudo não pode ser feito de uma única vez, que os passos estão sendo dados. Então, quando você ficar muito triste com você porque você caiu de novo naquela dor,
Não é para você se condenar, se punir, é apenas para você entender que você está no processo e que você precisa estabelecer um tempo, que vai ter um tempo para você conseguir superar tudo isso. Esse é o efeito do acordo, trazer calma para gente. Os acordos nos oferecem calma. Agora a gente precisa cumprir. Não é colocar debaixo do tapete e se distrair e nunca mais olhar, não. Não é isso que eu estou dizendo. É oferecer para você o tempo necessário para a cura da ferida, né? Para desarmar o gatilho. Precisa de um tempo, precisa de estratégias, precisa de maneiras, e maneiras às vezes que você ainda não domina e que não conhece, e que aqui nós temos o propósito de oferecer a vocês várias possibilidades para vocês encontrarem as soluções para todos as armadilhas que vocês carregam, né? Eu tô fazendo isso comigo, tô partilhando com vocês. Se você tá aqui no canal e ainda não se inscreveu, aqui embaixo é fácil se inscrever, acionar o sininho aí para receber as notificações sobre os nossos vídeos. Eu gravei aqui dentro do meu consultório hoje, porque lá fora tá chovendo e falaram que o vídeo fica baixo, porque tem muito som externo. Mas aí vocês estão conhecendo meu consultório, meu querido consultório, né, onde eu trabalho com as pessoas, onde eu acolho as pessoas e ajudo a elas a entrarem nesses lugares, né, com mais segurança e curar essas feridas, né? Então aqui é um lugarzinho onde eu me curo e curo quem me procura. Ok? Então fiquem com Deus e até mais tarde ou até amanhã.